Eu já falei inúmeras vezes aqui sobre a FCI e o quanto que isso pode fazer tu perder os teus indicadores, que o Ministério da Saúde não vai conseguir acompanhar a tua produção, que as pessoas não vão estar devidamente vinculadas à tua equipe e que tudo isso e muito mais de ruim pode acontecer caso tu não preste atenção nesse vídeo onde eu vou ensinar o que que é a bendita FCI. Então, se tu não sabe ou se tu quer melhorar o nível do cadastro das pessoas vinculadas à tua equipe, esse é o vídeo certo. Eu vou mostrar tintim por tintim uma série histórica de como a gente hoje em dia precisa se preocupar com a FCI e também vou explicar alguns conceitos do SUS e na prática o que que a gente tem que fazer lá no ESUS. Então, fica aí que agora a gente vai para a próxima tela. Toda essa questão da FCI, ela começa basicamente ali em 24 de abril de 2024, com o decreto que instituiu o novo financiamento da atenção básica. Então ali a gente tem, né, o componente vínculo e acompanhamento e também nós temos o componente qualidade definido junto com o componente fixo que vai estabelecer o repasse do Ministério da Saúde. Só que aí, logo depois, lá no final do ano, o Ministério da Saúde lançou um decreto que dizia como é que seria a observação, né? Como é que as equipes deveriam acolher essas pessoas nos seus territórios. E tinha um detalhe muito importante que colocava em xeque a questão do acompanhamento dessas pessoas pelas equipes. Lá na época do Previne Brasil, nós tínhamos uma metodologia diferente que aceitava as pessoas independente do teto da equipe. A gente não precisava se preocupar com a higienização dos cadastros da equipe e tampouco a gente precisava se preocupar aonde que eu deveria cadastrar e se essa pessoa estava cadastrada no ESUS. Hoje em dia, a principal ferramenta jurídica que a gente tem para falar sobre isso é basicamente a nota técnica 30 de 2025. Ela fala sobre o componente vínculo e acompanhamento do território. Ah, Pablo, o que que isso tem a ver com o componente qualidade, com os indicadores do componente qualidade? Vocês já vão entender, tá? Então, essa nota técnica, ela diz para nós o seguinte, que as pessoas que vão estar dentro do componente vínculo e acompanhamento, elas são as pessoas cadastradas. Aquela pessoa que possui um cadastro individual, essa palavra é muito importante, tá? Um cadastro individual. Aí o Ministério da Saúde percebeu que ele tinha que botar uma nomenclatura para definir o que que era um cadastro individual, que é um modelo de informação de cadastro individual, o MICI. Por quê? Não são todos os municípios, não são todos os locais que utilizam o ESUS. Alguns locais utilizam um sistema próprio, um sistema terceiro, um sistema de qualquer jeito, menos o ESUS. Esses lugares, eles têm uma peculiaridade com relação aos seus cadastros dos pacientes, dos profissionais e também dos lançamentos das informações. Porém, o que que o Ministério da Saúde ele quer dizer com isso aqui? Que não importa qual sistema tu utilize, ele tem que estar no modelo de informações do cadastro individual. Ah, talvez não esteja e tu não te importa com isso. Então, considera que essas pessoas dos teus cadastros, a população do teu município ou da tua equipe, não vai estar sendo acompanhada devidamente pelo componente vínculo acompanhamento territorial e pelo componente qualidade. Mas aí a gente tem algumas ferramentas para a gente saber como é que está essa situação. Então aqui o Ministério da Saúde já colocou um ponto na história de quem é que ele vai acompanhar. Tanto que as pessoas com o vulgo cadastro simplificado, que não é esse aí, que é só aquele cadastro que a gente coloca no sistema, etc e tal, elas não vão ser acompanhadas. E aí, mais para frente, eu vou falar um pouquinho sobre essas pessoas do cadastro simplificado, que são pessoas que, ao meu ver, são muito importantes para a atenção à saúde, principalmente para o conceito do SUS em si. E aí eu quero mostrar para vocês o seguinte: lá no site do Ministério da Saúde, do Manual do SUS, a gente tem o item 4.3. O item 4.3 ele fala as formas que a gente consegue cadastrar alguém no ESUS. E aí a gente tem três formas, basicamente.
A primeira que fala sobre a via CDS, a via do ESUS Território, ou seja, pelo Cadastro Cidadão, a FCI, e pelo aplicativo ESUS Território ou um aplicativo parecido que envia as informações do agente comunitário de saúde. E as outras duas formas que seria puxando as informações do CadSUS e utilizando o módulo cidadão. Então, essas duas formas permitem que eu faça o cadastro do indivíduo, mas apenas o cadastro simplificado, essas aqui. Essas duas primeiras são as formas que a gente consegue fazer a ficha de cadastro individual, que é aquela MICI, que o Ministério da Saúde tanto fala. Por quê? Observem que mais para frente, no item 4.5.4, o pessoal ele já fala sobre uma versão histórica do ESUS, que a gente tinha anterior a 5.3.81 a possibilidade de modificar o vínculo do cidadão pelo módulo cidadão. Então, essa forma de adicionar as pessoas no ESUS, que é a mais fácil, é a mais simples, que tu vai lá, clica, adicionar cidadão, aquela coisa bem gráfica, bonita, ela não vincula mais com a equipe. Agora, o que que vincula? A visita do agente comunitário de saúde com o cadastro individual e o módulo CDS. Então aqui eu já quero lançar uma predição. Eu acho que no futuro, médio, a médio e talvez longo prazo, a gente não sabe como é que está a produção de novas tecnologias no ESUS. Mas possivelmente a gente vai ter uma outra forma de adicionar os indivíduos que vai ser similar ao cadastro da ficha de cadastro individual do ESUS que a gente já conhece ali no módulo CDS. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona na prática. Então, o pessoal do ESUS provavelmente vai fazer uma versão nova daquilo, porque se a gente já tem um módulo cidadão que faz o cadastro simplificado, talvez a gente consiga fazer no futuro uma outra forma que vai ser essa pela ficha, só que não pelo módulo CDS. Ficou um pouco confuso, mas depois vocês vão entender. Então, acho que no futuro o ESUS terá uma versão melhor ainda, mais atualizada e dentro dos parâmetros necessários para o componente vínculo e para o componente qualidade. E por que que eu estou falando bastante sobre esse aspecto do cadastro simplificado e o cadastro com a FCI? Por que que existe essa diferença? Por que que não é tudo a mesma coisa? E aí já fica uma pergunta: como é que os aplicativos próprios de empresas terceiras fazem com esse cadastro simplificado? Eu realmente tenho dúvida, porque eu entendo que eles vinculem todo mundo que vai na unidade de saúde, a não ser que eles consigam fazer alguma forma diferente. Enfim, eu acho que as soluções tecnológicas existem e as pessoas devem utilizá-las. Por isso que eu acho que eles devem ter alguma forma. Mas ficou aí uma grande dúvida, porque eu desconheço. E a gente tem muitas versões de programas de prontuários terceiros, né? Isso tudo, meu povo, é importante por causa de um conceito que está aqui embaixo: a universalidade. A universalidade, ela traz para nós a seguinte questão: se a gente for parar para pensar no eixo histórico e estrutural do SUS no Brasil, a gente tinha antes de 1988 apenas a inserção de pessoas na saúde que tinham um vínculo trabalhista, ou seja, eram empregados, tinham carteira de trabalho, quem era informal estava fora, as pessoas dependiam às vezes de previdência privada ou de previdência. Fora isso, ninguém tinha acesso à saúde. Tanto que depois da Constituição Cidadã, depois da implementação do SUS, da Lei 8080, a gente tem um princípio que é o princípio da universalidade. Ela fala que todos os cidadãos têm acesso à saúde, o acesso é gratuito, não precisa e não deve e não tem que ter discriminação. Todos os níveis de saúde serão acessíveis e todas as pessoas, desde o nascimento até a velhice, terão acesso à saúde. Isso daí diz para nós o quê? Que não importa se o cadastro é feito com vínculo, não importa se ele está na equipe ou não, não importa se essa pessoa ela veio do Uruguai, dos Estados Unidos, do Canadá, da África, não importa da onde essa pessoa veio, ela vai ter acesso à saúde. E ponto. Aí vem uma questão: como é que fica essa pessoa que chegou? Ah, era uma gestante, ela chegou, eu vinculei minha equipe, eu tenho que fazer o acompanhamento dos indicadores? Porque tem profissionais de saúde que às vezes se preocupam mais com os indicadores do que com a saúde. E tudo bem, eu acho que tem espaço para todo mundo. A gente precisa dessas pessoas também para ajudar a gente a organizar, às vezes, os dados, às vezes, toda essa questão mais burocrática.
Por isso que no eSUS a gente tem duas formas de cadastrar as pessoas. Porque a gente tem o cadastro simplificado, que não vincula com a equipe, ou seja, ele preserva esse princípio doutrinário do eSUS. E a gente tem o cadastro que gera o vínculo, que ele preserva a parte de conhecer o território, visitar o território, por isso que ele está alinhado com as questões do componente vínculo e acompanhamento territorial. Então, a gente ainda pensa em alguns aspectos, né? A gente tem toda essa questão que a gente tem, eu acho fantástico isso aqui, que pouquíssimos sistemas de saúde no mundo têm isso aqui. E a gente tem que pensar também nessa outra parte aqui, que isso tudo foi colocado dentro da seguinte portaria, que é a 161 de 2024. Ela basicamente é sempre muito repetida dentro de todas as notas metodológicas do componente qualidade. Lá vocês vão encontrar uma coisa assim: entrada no acompanhamento. Aí vai ter escrito: ah, aqui tá pessoa, mas daí vai ter escrito, por exemplo, criança vinculada às equipes de saúde da família ou atenção primária, conforme regras da portaria 161 de 2024. Ou, por exemplo, mulher tararã, ou pessoa tararã, piriri pororó, né? Que são as formas de entrada do indivíduo dentro do componente C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7. Tem alguns componentes que eles não colocam esse critério, principalmente quando a gente fala um pouco ali do componente de qualidade da saúde bucal ou da EMULT. A gente não tem muitos, ou o C1 também não tem, né? Ele olha mais as pessoas sob a via do acesso à atenção primária dentro da demanda programada e demanda espontânea. Agora, há aqueles eixos temáticos que a gente realmente tem que acompanhar as pessoas do meu território, da minha equipe, a gente vai ter sempre isso aqui descrito. Por isso que uma coisa se relaciona com a outra. A gente não pode deixar de pensar no componente qualidade sem pensar no componente território. Por isso que, mais do que nunca, o trabalho do agente comunitário de saúde, fazendo aquela visita territorial para atualização cadastral de 24 em 24 meses, agora é tão importante. Justamente por isso, porque a gente vai ter esse aspecto sendo o norteador do fluxo de higienização da base cadastral do vínculo com a equipe. Aí a gente vai para a nota metodológica não, a gente vai para a portaria, essa portaria aqui que define, né? E aqui, olha só, isso foi lá em dezembro, ou seja, em abril saiu o decreto que falou sobre nova forma de financiamento da atenção primária, e daí lá em dezembro eles lançaram portaria que fala sobre como é que as pessoas vão entrar, como é que a pessoa vai ser vinculada. E aqui sempre frisando muito cadastro individual, cadastro individual, cadastro individual. Vou mostrar para vocês agora no eSUS como é que isso se expressa de alguma forma, porque isso acaba dando para nós mais ou menos a tangibilidade disso tudo que eu estou falando. Tô falando muito de lei, Constituição, Lei 8080, né, portaria, nota metodológica. Tá, mas e aí? Como é que fica lá no eSUS? Parando para mostrar uma coisa para vocês, lembrando que aqui no canal existem muitos conteúdos que são exclusivos de quem assina o canal. Então, se tu é membro do canal, tu vai ter os e-books que eu fiz, tá? Lá na aba Posts, os e-books que eu fiz exclusivamente sobre todos os componentes do C1 ao C7, da equipe de saúde bucal e da equipe Multi. É um conteúdo exclusivo só para quem é assinante do canal. Então, se tu quer ter acesso a essa documentação, pode te tornar assinante e pegar, fazer download desse conteúdo e utilizar com a tua equipe ou para tu aprender cada vez mais a isso. Sem falar que tem as lives exclusivas aqui também e o conteúdo editado das lives que eu liberei para o pessoal que é membro do canal, certo? Então dá uma olhada aí porque é bem bacana. Agora que a gente está aqui no eSUS, o nosso velho amigo, companheiro de guerra da atenção primária, onde a gente lança as informações dos atendimentos, da escuta inicial, os procedimentos, as atividades coletivas, a gente vai ver um pouquinho como é que funciona essa parte do cadastro. Percebam que eu estou aqui com perfil de enfermeiro, mas pouco importa o perfil. O que que importa para nós? Quando nós formos aqui no CDS, se eu quiser vincular a equipe, eu vou ter essa opção aqui, cadastro individual. Isso aqui existe há muito tempo. Por quê? Isso aqui já veio lá do início
do CDS offline, CDS online, do ESUS AB, etc, etc. Ou seja, isso aqui são as ferramentas legados. Quem lembra, antigamente, há 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos atrás, a gente lançava as atividades coletivas só por esse módulo CDS. Hoje em dia a gente já tem um módulo todo bonitão, todo arrumado, legal, bacana, que fica aqui na atividade coletiva. Por isso que eu acho que talvez a gente tenha uma forma de cadastro individual renovada daqui a um tempo. Mas é uma suposição minha. Então, aqui na ficha de cadastro individual, eu já vou colocar as informações dessas pessoas que eu quero fazer o cadastro, que é aquele MICI. Então, quando eu clico em adicionar, eu tenho que observar a seguinte questão. Quem está aqui em cima? Quem é o indivíduo que está sendo responsável por esta ficha? Não necessariamente é a pessoa que está digitando. Por quê? Porque às vezes, em muitos municípios é muito comum, nós temos o papel do digitador, tá? Percebam que isso aqui é muito parecido com um documento, porque se baseia em um documento. Essas fichas não têm o nome de ficha por qualquer motivo aparente. Elas eram antigamente fichas impressas, as pessoas levavam para as unidades de saúde e preenchiam manualmente. Aí, a gente tinha uma pessoa na Secretaria de Saúde ou na própria unidade de saúde que digitava tudo, lançava no sistema. Então, em muitos lugares, às vezes, tem o digitador. Por isso que existe a opção de editar esse campo. Quando a gente clica aqui, a gente pode selecionar qualquer um dos profissionais. No caso específico do vínculo com a equipe, a gente sempre vai colocar o profissional que a gente quer vincular com a equipe dele. Então, se eu estou na unidade de saúde ESF-A, eu tenho que procurar um profissional da ESF-A para colocar aqui. Aí o sistema vai vincular com aquela equipe automaticamente. Ah, mas ele mudou de território. Tudo bem. Daí a gente desce lá embaixo, porque agora existe muito essa dinâmica do mudou-se de território. E a gente, sabendo de fato que ele se mudou de território, e aí eu enfatizo, esse trabalho, ele, em tese, deve ser do agente comunitário de saúde, porque isso é atribuição de visita de território, constatação se a pessoa se mudou ou não, né? Ele consegue saber muito melhor do que às vezes eu que estou na unidade de saúde. E tem isso lá na opção da visita dele, ó, mudança. Mas tem aqui também que eu posso marcar. Tanto aqui quanto lá no cadastro do agente comunitário de saúde, esta opção faz com que a pessoa saia do vínculo da equipe, também saia dos acompanhamentos do componente qualidade. Então, isso aqui permite que eu faça a higienização da minha base. Se eu sei que aquele indivíduo já está há muito tempo, realmente eu sei, gente, aqui é fé pública. Servidor público não vai estar inventando coisas só para modificar cadastro. Não é para isso. Eu marco que ele se mudou de território e tudo certo. Agora, chegou, por exemplo, uma gestante. Ela tá na terceira, quarta semana, chegou lá para mim, na unidade de saúde, e eu percebi, e eu já vou mostrar para vocês como é que vocês conseguem saber se essa pessoa tem uma ficha CDS ou não. E eu percebi que essa pessoa, ela não está no meu cadastro. Como é que eu posso fazer? Bom, eu tenho que, primeiro, acolher ela, atender, etc. E depois eu tenho que atualizar essa ficha. Por quê? Senão tu vai fazer toda a produção da gestação, toda a produção do puerpério, depois todo o acompanhamento da criança de 0 a 2 anos e nada. Não vai adiantar nada. Recapitulando, coloquem aqui a pessoa que vocês querem vincular a este indivíduo, a equipe deste indivíduo, desse profissional. Ah, Pablo, como é que eu sei que as pessoas estão vinculadas? Aqui, na opção acompanhamento, eu vou ter uma outra opção chamada cidadãos vinculados. Quando eu seleciono isso, ele permite que eu selecione uma equipe e aí eu consigo ver todo mundo que está nessa equipe. Aí eu posso fazer o download disso aqui, ou imprimir, ou dar um Ctrl F. Aqui eu tenho poucas pessoas, porque é uma base de teste. E eu tenho aqui a opção CDS, CDS, CDS. Quando essa pessoa só tem um cadastro simplificado, aqui aparece ESUS. Ou seja, todo mundo que está aqui está vinculado à minha equipe. Ó, por óbvio, ainda aparece aqui, né? Equipe SF, tarará, tarará. Mesmo que seja uma base de teste, né? No caso aqui, não importa.
Mas é assim que vocês vão saber se esse indivíduo está com o vínculo com a minha equipe, certo ou não. E ainda existe uma outra ferramenta de um relatório, que é aqui em relatórios, em cadastros consolidados, cadastros individuais que mostram um geral. Então, se eu clicar em imprimir, ele vai me dar um geral de como é que tá a minha equipe, como é que tá a população que eu tenho cadastrado no meu eSUS. Por exemplo, eu tenho 10 cidadãos ativos. Esses cidadãos ativos significa que eu tenho 10 FCIs, 10 cadastros lá do CDS, não cadastro simplificado. E já que eu estou falando do cadastro simplificado, vamos dar uma olhadinha nele rápido, assim? O cadastro simplificado, vamos partir aqui do princípio que vocês estão na lista de atendimentos. Ele pode ser acessado aqui pelo cidadão ou aqui pelo adicionar cidadão quando eu venho e busco alguma coisa. Ele não encontrou, por óbvio, e daí eu clico em cadastrar cidadão. E ele vai vir para cá. É a mesma coisa que eu vir aqui no canto e clicar aqui. Então aqui quando eu busco alguém, por exemplo, Adão, não vai ter essa pessoa, porque só tem cidadãos, eu poderia adicionar este indivíduo aqui embaixo. Clicando aqui, eu vou, ó, discorrer sobre as informações dele, lembrando que CPF, Cartão Nacional de Saúde, não é impeditivo para cadastrar o indivíduo, pelo contrário, não tendo essas informações eu preencho da melhor maneira possível e atendo essa pessoa por causa do princípio da universalidade. Isso aqui é uma prerrogativa muito importante. Então, chegou uma pessoa em situação de rua, chegou um estrangeiro, eu faço das tripas coração para conseguir atender essa pessoa da melhor jeito possível. E daí, lá embaixo, na hora de ver a equipe responsável pelo cidadão, ele já fala, ó, responsabilidade de equipe mudou. O vínculo com a equipe responsável é atribuído à equipe e à unidade informados no cadastro individual, se houver. Então, esse se houver é, por exemplo, se alguém fizer o cadastro individual e for alguém que não tem equipe, porque muitos profissionais, às vezes, eles não foram alocados em uma equipe. Aí eu automaticamente não vou ter uma equipe lotada naquele cidadão. Mas são coisas diferentes. E aí, ainda lá naquele negócio lá do manual do eSUS, ele tinha uma opção que era o cadastro nacional. Esse cadastro nacional aqui, para nós, não aparece porque a gente não tem uma conexão com o CadSUS. Mas como é que ele funcionaria? Se tu tem implementado no teu eSUS o HTTPS, que é o certificado de segurança de criptografia de ponta a ponta, se tu tem o certificado tipo A1 fornecido pelo Ministério da Saúde ou comprado, e tu tem todo o parâmetro da RNDS estabelecido, tudo direitinho configurado, tu consegue fazer a vinculação por um acesso ao login GovBR do profissional que está cadastrado no CadSUS, para que ele acesse aqui e consiga buscar as informações lá do CadSUS instantaneamente no eSUS. Então ele poderia digitar Luiz Antônio Albuquerque, não sei o que, não sei o que, e traria as informações lá da base nacional de dados. Então é isso, pessoal. Esse vídeo ele foi um vídeo bem educativo, com o intuito de ajudar muitas pessoas que estão com dificuldade nesse momento, porque agora a gente já está no primeiro quadrimestre, a gente já tem as nossas produções sendo observadas pelo Ministério da Saúde com o intuito de melhora de pontuação ou redução da pontuação. Então acabou a colher de chá. Eu fiz um vídeo recentemente que eu falo exatamente sobre isso. Então olha aqui no canal se tu não viu. Então a gente precisa se atentar sobre essas regras, porque do contrário, se tu não faz isso, automaticamente a gente pode estar produzindo, como todo mundo faz, vocês produzem muito bem, fazem o atendimento muito bem, acolhem muito bem. O SUS, ele é um exemplo de saúde e os profissionais é que fazem ele ser esse exemplo. Então vocês fazem isso. Só que se não tem o cadastro correto, do jeito correto, não vai aparecer para o Ministério da Saúde. Então, assim, se vocês precisam de treinamento, eu estou à disponibilidade, a gente pode fazer um treinamento online, logo, logo eu estou lançando um curso, então fiquem atentos que eu vou divulgar aqui nas minhas redes sociais. Se vocês precisam de uma ferramenta, eu tenho uma ferramenta, eu vou mostrar ela agora para vocês. Esse aqui é o dashboard que eu produzi em parceria com um pessoal super gente fina, desenvolvedor aqui do Rio Grande do Sul, e ele traz as informações que a gente precisa nominalmente direto do eSUS. E aqui a gente pode observar que já tem uma coluna mostrando se essa pessoa tem FCI ou não, se essa pessoa se mudou ou não, e eu consigo ver um filtro por equipe, por unidade de saúde, por FCI sim ou não, e etc e tal. Então isso aqui é bem importante porque daqui a pouco vocês conseguem
otimizar o trabalho de vocês. Eu vou falar mais para frente especificamente sobre essa ferramenta. Digam aí, comentem se vocês querem que eu mostre um pouco mais ela, tá? Só mostrando só essa tela aqui para não dar muito spoiler, porque a gente está trabalhando numa versão nova que vai ficar bem bacana também. É mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês. Percebam aqui, ó, só uma palhinha aqui, ó, olha aqui, ó, do C1 ao C7 e digo mais, tem equipe de saúde bucal e multi também. Fiquem atentos. Então é mais ou menos isso. Abraço a todos e tchau, tchau.